Você gostaria de guardar mais dinheiro do que guarda hoje, mas acha que não é possível? Tudo bem, deixa para amanhã. Eu sei que provavelmente ninguém nunca te falou para deixar para amanhã, mas essa é uma estratégia interessante e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Olá, investidores! Meu nome é Amanda Cecília, eu sou especialista em investimentos e se esse assunto te interessa, já se inscreve aqui no canal, porque tem vídeo toda semana e me segue também lá no Instagram para não perder nada. E falando de Instagram, eu mudei meu cenário só para exibir meus novos quadros, que quem acompanhou por lá sabe quanto eu demorei para fazer esses quadros. Eu arranjei de fazer eles eu mesma, claro, com a ajuda da minha família, que sempre compra as minhas ideias meio mirabolantes. E agora eu estou muito satisfeita com a minha nova parede de quadros. Aí até mudei a posição para mostrar eles um pouco mais aqui. Depois você me conta lá no Instagram se você gostou também ou não. Agora vamos então falar sobre o assunto desse vídeo, Programa Poupe Mais Amanhã, que é uma ideia desse livro aqui, do livro Nudge. Esse livro é um livro do Richard Thaler com Cass Sunstein, e o Richard Thaler é um ganhador de Prêmio Nobel de Economia pela sua teoria da contabilidade mental, um assunto bem interessante que a gente pode tratar aqui depois em um outro vídeo. E aí eles fizeram esse livro Nudge, e Nudge significa basicamente um empurrãozinho. Então a ideia é de que às vezes as pessoas não sabem escolher e elas não sabem o que é o melhor para elas e às vezes elas precisam de um certo incentivo. Então ele fala até que a ideia do Nudge é que seja um paternalismo libertário. Então é um paternalismo no sentido de que quer incentivar a pessoa a tomar uma boa escolha, né? O objetivo é incentivar para um bom objetivo, então é direcionar as pessoas, mas libertário no sentido de que o nudge, ele continua sendo facilmente ignorável. Então, assim, se a pessoa não quiser seguir o caminho sugerido, ela vai poder de qualquer jeito escolher outras opções, ela vai ter outras opções para escolher. Não é uma obrigação e também não é a pessoa solta para se decidir sozinha. E dois exemplos muito legais que tem nesse livro é primeiro sobre a doação de órgãos. Em um país, agora eu não vou lembrar qual é o país, eles conseguiram aumentar muito o número de doador de órgãos simplesmente alterando o formulário, como se fosse assim, eu acho que o formulário de fazer o seu CPF. E aí tem a opção lá, tipo, sou doador de órgãos, jaticada. Então, todo mundo que não mudasse essa opção virava um doador de órgãos. E a pessoa, se ela quisesse fazer diferente, ela tinha a liberdade completa de tirar o tique ali e não ser um doador de órgãos. Mas as pessoas muitas vezes ficam na inércia e seguem a opção padrão e, consequentemente, assim foi possível aumentar muito o número de doações de órgãos também. Outro exemplo interessante que ele dá é sobre o mictório no aeroporto em Amsterdã, que eu acho que depois foi inclusive usado em vários outros lugares, mas é com uma simples mudança no mictório, que é o desenhozinho de uma mosca no fundo do mictório. Isso ajudou com que o banheiro se mantivesse mais limpo, porque os homens, em geral, gostavam de tentar acertar a mosca, então acabavam acertando mais aonde faziam xixi. Então é um negócio até muito engraçado, né? Mas é uma intervenção muito pequena e inclusive ele fala, né, que o nudge tem que ser barato e facilmente ignorável. Se a pessoa não quiser fazer o xixi no lugar certo, ela consegue de qualquer forma, mas acaba sendo mais eficaz ali aquele incentivo de fazer no lugar certo. E isso é muito interessante porque fazer isso é, por exemplo, bem mais barato do que criar uma lei falando sobre isso, criar uma multa para as pessoas que não fizessem xixi no lugar certo. Você ia ter que ter alguma fiscalização para garantir que isso fosse implementado, mas por outro lado, né, é mais barato você simplesmente dar um incentivo para as pessoas fazerem o que seria certo. Então essa é a ideia do nudge. Ele dá vários exemplos em situações diferentes e assuntos diferentes que um nudge pode ser interessante. E uma delas é esse programa que ele comenta aqui, que é o programa Poupe Mais Amanhã. Ele fala no livro que 10 de 10 pessoas gostariam de poupar mais dinheiro do que de fato fazem hoje em dia. Mas que isso acaba sendo difícil, né? Querendo ou não, a gente se compromete
com despesas ao longo do tempo. A gente quer ter um certo patamar de vida e depois que a gente tem ele, a gente não quer voltar atrás nesse patamar, e tudo isso acaba dificultando que a gente efetivamente consiga guardar mais dinheiro. E veio essa proposta do Thaler que envolve as economias que as pessoas fazem junto às empresas que elas trabalham. Então existem muitas empresas que têm os seus próprios planos de previdência ou que fazem parceria com algum banco, né, alguma empresa ali seguradora de previdência, e o objetivo é que esse dinheiro que você investe em parceria com a empresa, né, assim que a empresa te incentiva a guardar todo mês, fazendo desconto direto na folha de pagamentos. Então, antes de você receber, você já estaria guardando um percentual da sua renda. A ideia desse programa é, então, fazer aumentos progressivos e automáticos do seu percentual investido à medida que você vá aumentando o seu salário. Então, seria ali um combinado com a empresa, né, definindo que o salário é em patamar X e você investe Y%. Aí, depois que você passar a ganhar Z, sua contribuição vai ser um percentual maior do que era anteriormente. E isso ir aumentando ao longo do tempo até chegar num patamar definido que você gostaria. A grande sacada ali era coincidir esses percentuais de aumento com o aumento do salário. Então, com o aumento do ano que teria o reajuste do salário. Então, se você não tem ali um aumento grande do salário, pelo menos uma correção ali da inflação, normalmente a gente tem, né, um dissídio. E então, com esse momento, também teria um incremento no percentual investido. E isso, então, é muito interessante se a gente pensa, inclusive, bem a longo prazo. Então, por exemplo, eu fiz aqui uma tabelinha de simulação, que eu vou deixar aqui na tela, e eu peguei, se a pessoa tem um salário de R$5.000 e investe 5%, ela está investindo R$250 por mês e sobra para ela R$4.750. Se ela, depois que passa a ganhar R$6.000, investe 10% do salário, ela passa a ter um salário líquido de R$5.400. Então, ela aumentou a contribuição dela, ali, o investimento mensal dela de R$250 para R$600 por mês. E apesar disso, ela ainda sente o aumento do salário, né? Então, o salário líquido que está caindo na conta dela depois de investir também continua sendo maior do que era anteriormente. E isso dá para ir progredindo, né? Então, investindo 15%, a partir do momento que você passa a ganhar R$7.000, quer dizer que o seu valor investido passa a ser R$1.050 por mês e seu salário líquido R$5.950. E aí em diante, né? Eu fiz ali uma simulação para 8.000 com 20%, 9.000 com 25% e até 10.000 com 30%. Então, todos esses casos, você continua aumentando o quanto sobra para você para gastar sempre que tiver um aumento, mas também você está aumentando o quanto você investe sempre. É pouco provável que você vá ter um aumento de 5.000 para 10.000 em um ano, mas se você quer ir progredindo na carreira e ir alcançando novos cargos e sendo promovido, isso pode ser uma ideia mais fácil de ser implementada do que simplesmente falar que a partir de amanhã você vai guardar 30% do seu salário. Para muita gente isso não vai ser a realidade e as pessoas às vezes se atêm a isso para simplesmente falar que não conseguem investir, porque não conseguem investir o quanto gostariam hoje. Então a ideia é, tudo bem, você não consegue investir 10%, 20%, 30%, que comece com 5% e crie seu próprio plano para ir aumentando ao longo do tempo. A ideia do programa do Thaler era que isso fosse em parceria com as empresas, né, empregadoras. Mas você pode fazer isso por você mesmo. É aquela ideia de você sempre viver um degrau abaixo do que você poderia. E ao longo do tempo você está aumentando esse degrau, então aumentando a diferença entre o que seria o máximo que você poderia gastar e o que de fato você gasta, porque aí você tem essa diferença maior para ir investindo para o seu futuro, né? Seja para a sua aposentadoria, seja para a sua reserva de emergência antes de tudo, seja para outros objetivos que você tenha, que vai precisar de dinheiro e que você vai poder fazer e completar esses sonhos ao longo do tempo.
Se você hoje não investe o quanto que você gostaria em termos de percentual da sua renda e também não consegue nem aumentar a renda rapidamente e nem mesmo diminuir os gastos que tem hoje, eu te sugiro fortemente que você sente ali e faça esse planejamento e mantenha ele num lugar que você tenha sempre claro quanto você vai aumentar de percentual de investido a cada vez que seu salário aumentar. Que aí, antes de você aumentar os seus gastos mensais com os seus aumentos de renda, você aumenta seu percentual investido e seu eu do futuro vai agradecer muito. Se você chegou até aqui e gostou desse vídeo e dessa ideia, deixa seu like porque é muito importante para o YouTube entender a relevância desse vídeo e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau!